sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: o que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça e a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. Linda frase de Sócrates. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, força e trabalho. Este conteúdo vocês vão encontrar no livro didático de vocês, a partir da página 175. Habilidade de número 4. Avaliar o papel do equilíbrio, termodinâmica para a manutenção da vida na Terra, como funcionamento de máquinas térmicas e outras situações cotidianas. Força e trabalho. O trabalho de uma força é a quantidade de energia consumida na execução de uma tarefa. Tarefa da quantidade de energia à unidade de medida. Em física, a palavra trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Repito, em física, a palavra trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o deslocamento deste corpo. Assim, quando a força não descoloca o corpo, ela não realiza o trabalho. O trabalho é uma grandeza escalar e define-se pelo seu valor e também por sua unidade de medida. Trabalho motor. Temos trabalho motor quando a força tem o mesmo sentido do deslocamento. A representação matemática do trabalho é dado por trabalho igual a força vezes deslocamento. Repito, a representação da matemática do trabalho é dado por trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Trabalho resistente. Temos trabalho motor quando a força tem sentido contrário, ou seja, oposto ao deslocamento. Nós temos trabalho vezes força vezes deslocamento vezes componente de deslocamento. Trabalho da força do peso. O trabalho da força, peso, não depende da trajetória, mas do peso e do dissensível entre a posição inicial e final. Ele é positivo quando o ponto material desce negativo, quando esse ponto sobre o neutro, quando o deslocamento é horizontal. Sua representação matemática é dada pela equação. Trabalho é igual mais ou menos a massa vezes massa vezes gravidade vezes altura. Então, nós temos aí uma representação matemática, nós temos trabalho representado pela letrinha T, é igual mais ou menos massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Força e trabalho no cotidiano. No cotidiano, a palavra trabalho é usada para designar uma tarefa. Segurar uma mala em um ponto de ônibus esperando uma condição. É a realização de um trabalho, no entanto, na física, só existe trabalho se houver movimento. Então, no cotidiano, a palavra trabalho é usada para designar uma tarefa.
Segurar uma mala em um ponto de ônibus esperando uma condição é a realização de trabalho. No entanto, na física, só existe trabalho se houver movimento. Nós temos aí na imagem crianças brincando em movimento com um pneu. Está realizando um trabalho? Está realizando uma força? Sim. E nós temos também um homem empurrando um carro. É realização de um trabalho? Sim. A realização da força existente nesse trabalho? Sim. Tipos de força no trabalho. Nós temos aqui, ao bater um martelo para pregar um prego. Existia uma força, existia uma força. Ao movimentarmos, andamos ou praticamos exercício físico. Há uma força exercida? Sim. Quando pegamos, estamos trabalhando e ao mesmo tempo seguramos um objeto na mão, atendemos um telefone, a ação de uma força sim. E nós temos aí na imagem uma formiguinha, a qual levanta um pedaço de madeira. Exerceu uma força? Sim. Força no trabalho. A formiguinha exerceu ao levantar esta madeira. Definição de força. Trabalho é uma medida de energia transferida ou transformada através de uma força que realiza um deslocamento. Trabalho no cotidiano, definimos como professora, tarefa. Trabalho na física, medida de energia. Então, trabalho no cotidiano, tarefa realizada. Trabalho na física, medida de energia. Trabalho de uma força é uma grandeza escalar encontrada pelo produto da força e pelo deslocamento. Nós temos aí uma menina empurrando um carrinho cheio de material. Para utilizar essa expressão, a força deve ser constante. A força que se deve utilizar no cálculo do trabalho é o componente do F em direção do movimento. O trabalho de uma grandeza escalar. Trajetória é o trajeto realizado por um corpo em movimento e representada por uma linha imaginária. Movimento retilíneo, trajetória reta. Movimento curvilíneo, trajetória curvada. Velocidade e movimentos. Velocidade. Rapidez do movimento. Contestamos assim que um corpo está em movimento quando sua posição muda em relação a um ponto de referência. Contestamos assim que um corpo está em movimento quando sua posição muda em relação ao ponto de referência. Para analisarmos o movimento de um corpo, devemos sempre considerar sua posição inicial e sua posição final. Velocidade instantânea, a velocidade daquele exato momento. Movimentos retilíneo e uniforme, representados pelas letras MRU, porque é feito em uma linha reta e a velocidade que não se altera. Retilíneo e uniforme, porque é feito em uma linha reta e a velocidade não se altera. Movimentos variados, representados pelas letrinhas MV, os movimentos nos quais a velocidade varia com o passar do tempo. Para casa, observem o item Meus Amores e aplique os seus conhecimentos do livro didático, localizado na página 187, exercício de fixação que vai da primeira até a quarta questão referente ao assunto proposto.